Desde sábado que eu retornei da terra indígena Kayapó, já estou aqui na minha casa em Altamira e tem uma série de assuntos até bastante desagradáveis para tratar, como por exemplo a fala do Aldo Rebelo na CPI das ONGs, uma coisa nojenta. E felizmente antes disso eu tenho um assunto melhor. Eu queria fazer a propaganda do livro A Queda do Céu, de Davi Copenau e Bruce Albert, que eu levei para a terra Kayapó comigo e foi uma maravilha ler esse livro lá no meio da terra indígena, junto dos meus amigos, dos meus parentes indígenas também. E tanto gostei que comprei uma série de exemplares desse livro e vou mandar para vários amigos. Antes de falar do livro propriamente dito, eu vou abrir um espacinho para os nossos patrocinadores. Aqui chegando na livraria Xingu, que atualmente fica no Camelódromo, aqui de Altamira. Logo vai ser transferida para a universidade. Aqui, acho que o Moisés está aí. Moisés, já estou entrando filmando, né? Que o Moisés é o dono da livraria Xingu. A melhor livraria da cidade, na verdade é a única, mas se tivesse outras ainda seria melhor. O Moisés, livreiro. Então aqui em Altamira, mesmo com toda a dificuldade, eu consegui achar o livro do Davi Copenau, graças ao Moisés. E tem muito mais coisa bacana aqui, olha. Mais alto nível, nada se perde aqui nessa livraria dele. Olha, só coisa de primeira. Se tudo der certo, vai mudar para dentro da universidade, né, Moisés? Isso, para dentro da universidade. Estamos com o plano de mudar agora no segundo semestre lá para o UFPA. Maravilha, e os livros estão aí? Então, esse aqui é o novo livro deles dois, dos dois autores. Olha só, Bruce Albert e Davi Copenau. Mas eu quero o primeiro, o original. Esse aqui é o original. E eu vou levar 3. Perfeito. Então, é isso, um livro maravilhoso, tudo de bom, mas talvez não seja um livro de leitura muito fácil, ainda mais para quem não é um antropólogo treinado. Então, eu quero dar dicas de leitura do livro, para facilitar. Um livro desse eu paguei R$100 aqui em Altamira. Acho que esse é o preço de capa. R$96 na livraria do Moisés. Algumas dicas, né? Você abre e você já encontra um texto de Lévi-Strauss. É um texto bacana, muito interessante, muito bonito, né? Que fala que a mitologia indígena, né? E ele fala dos indígenas, dos ameríndios de forma geral, e Bruce Albert observa isso nos Yanomamis especificamente. Nas palavras dele, tem uma solidariedade de criação e uma solidariedade de destino entre dois grupos da humanidade, né? Os ameríndios e esse povo desconhecido que veio da Europa a partir de 1500. E o que Lévi-Strauss diz é que parece que já havia uma previsão de que esse encontro aconteceria mesmo antes de 1500, né? Isso já fazia parte da mitologia de povos indígenas. E é muito bonito que os Yanomamis consideram que nós também somos produtos da mesma criação de Omama. Omama seria o Deus criador de tudo. Enfim, um paragrafinho de Lévi-Strauss, né? É ótimo. Não faz mal a ninguém. Um pouquinho de antropologia pesada. Aí, na sequência, eu passei pro prefácio de Eduardo Viveiro de Castro. Eu imagino que para qualquer estudante de antropologia, você tem que estudar isso. Você tem que entender profundamente. Mas eu ali na primeira página já saquei. Tem um comentário muito bacana, né? Ele compara, para vocês terem uma noção da importância desse livro, né? Viveiro de Castro compara
esse livro ao Tristes Trópicos de Lévi-Strauss, né? Que eu, que nem sou antropólogo, nem tenho treinamento nessa área de Tristes Trópicos, qualquer pessoa que entenda o mínimo, né? Que tenha cursado um curso superior, sabe, já ouviu falar, né? Então, o Viveiro de Castro diz: o livro de Schopenhauer e Albert é, relativamente a seu ilustre predecessor, um exemplo daquela transformação canônica que Lévi-Strauss entendia ser o princípio dinâmico da mitopoese, a dupla torção pela qual se complicam e se co-implicam a necessidade semiótica e a contingência histórica, a razão analítica e a razão dialética. Eu achei lindo, mas confesso que tive uma compreensão bastante limitada disso. Eu acho que você precisa ter um treinamento em Lévi-Strauss, em antropologia, para ter uma percepção mais completa. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas interessantes no começo, mas não se prendam muito a isso, a não ser que você seja um super antropólogo com treinamento. Vamos aqui logo para Davi Schopenhauer falando. E é muito simples, porque na hora que você abre no meio do livro, você já sente a voz dele, né? É como se a voz mudasse. Aí é Davi Schopenhauer, que teve seus depoimentos colhidos pelo Bruce Albert, e depois transcritos para o francês e de volta para o português. E é claro que isso modificou, organizou, né? É muito difícil você traduzir uma história indígena contada para um texto organizado em temas separados. Eu sei porque eu já ouvi muita história indígena. Meu irmão Paiacan, ele gostava de ir lá na base de pesquisa onde eu fazia o meu doutorado, Paulinho Paiacan, e falecido agora de Covid. E ele contava de histórias do Oiromri, que era um herói caiapó, e contava, e era 1 hora, 2 horas, 3 horas contando, e, né? Às vezes eu ficava um pouco cansado, né? Já acordava cedo, tarde da noite o Paiacan ainda contava as histórias. Então você pegar isso tudo e botar em forma de livro, eu acho um milagre, um trabalho incrível. Aí então entramos aqui no Davi Schopenhauer falando. E o interessante é que o primeiro capítulo, esse Palavras Dadas, ele não foi coletado pelo Bruce Albert. Ele é um depoimento para Turner. Quem é Turner? Turner, eu conheci Turner. Turner é um antropólogo já falecido, né? Um antropólogo importantíssimo. E eu conheci ele na base de pesquisas do Pincaiti. Né? Nunca tinha ouvido falar, eu era estudante de doutorado na época, e chegou esse pesquisador, né, que nem sabia que ele era Turner direito, ele era conhecido como o Acampu. O Acampu é o nome que os Caiapó deram a ele. Apareceu o Acampu na nossa base de pesquisa, junto com uma filha adolescente, uma moça tímida, mas eu percebia a conversa dele com ela, uma coisa muito carinhosa, e fiquei muito impressionado com o Acampu. Já deu para sentir que ele era grande, mas eu não tinha noção da verdadeira dimensão do Turner para a ciência, para a antropologia, para o conhecimento dos índios do Brasil. E então Davi Schopenhauer fala aqui para o Acampu. Faz muito tempo, você veio viver entre nós e falava como um fantasma. Aos poucos, você foi aprendendo a imitar minha língua e rir conosco. Nós éramos jovens e no começo você não me conhecia. Nossos pensamentos e nossas vidas são diferentes, porque você é filho dessa outra gente que chamamos Napi. Seus professores não o haviam ensinado a sonhar como nós fazemos, né?
E o sonho é muito importante para Davi Copenau. Ele teve o primeiro contato com os chapiri, né, que são os espíritos da floresta, através de sonhos. Ele era uma criança que tinha sonhos agitados, enquanto as outras crianças tinham sonhos serenos, né? E aí que ele entendeu que ele seria um xamã, que ele seria um pajé. Apesar disso, você veio a mim e se tornou meu amigo. Você ficou do meu lado e mais tarde quis conhecer os dizeres dos chapiri, esses espíritos da floresta, que na sua língua vocês chamam de espíritos. Então entreguei a você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe, para serem conhecidas pelos brancos que não sabem nada sobre nós. Isso me impressionou muito, né? Porque enquanto eu estava lá no meio dos Kayapó, muita gente falava, não, direito de imagem, você tem que tomar cuidado como que você está filmando, registrando dos índios. E eu tomei precauções, né? Eu só peguei discursos consentidos. Mas eu senti que, mais do que uma preocupação em ganhar, em ter retorno financeiro com a imagem deles mesmos, o que eu senti entre os Kayapó foi esse desejo, né, pegue nossa palavra e leve adiante, né? Entreguei a você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe. E foi isso que vários deles fizeram, né? A Irepá, mulher do cacique Crut, eu entrei na casa dela e comecei a ficar muito impressionado com a quantidade de batatas, de banana, com a riqueza, né? Com a riqueza de comida, né? Muito mais do que qualquer um de nós aqui tem nas nossas casas, né? Ela sobreviveria muito mais tempo se não pudesse sair de casa por um período substancial do que a gente. E ela virou para mim, e ela viu que eu estava com o celular, né? E começou a fazer um discurso contra Bolsonaro. Ela falava, Bolsonaro, olha isso aqui, ó, aqui a gente tem coisa, a gente está trabalhando, a gente não quer deixar de ser índio não. E eu registrei, eu vou mostrar isso mais tarde, em outro momento. Mas essa vontade do indígena de pega nossas palavras, né? Entreguei a você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe. Esse era o espírito de muita gente com quem eu falei. E aí, o que acontece? É um livro longo, né? Um livrão, né? Tem muita coisa. Você não precisa ler do comecinho, não. Você pode pular logo lá pra frente, né? Acho que é até bom. Vai lá, qualquer capítulo que você pegar, você consegue ter uma compreensão. Tem algumas palavras-chave que com o tempo você vai pegando, né? O chapiri, por exemplo, que eu já falei. O Mama, que é o Deus Criador. Mas não são muitas, né? E tem um glossário no final. Qualquer dúvida você pode consultar o glossário. Mas você pode abrir em qualquer um dos capítulos que é sempre uma coisa interessantíssima. Aqui, deixa eu dar uma olhada no índice para lembrar aqueles que mais me marcaram, né? Os comedores de terra. Os comedores de terra são os garimpeiros, né? Então, Davi narra o encontro primeiro dele com garimpeiros e a ingenuidade com que os Yanomami olhavam para aquele povo e achavam que eles pareciam com o porcão, com o porco do mato, né? O porco, porque o porco tem mania de cavar buraco e ficar ali na lama, inclusive para comer minerais, né? Faz parte do processo de desintoxicação de alimentos, tem um sentido ecológico, né? Não é só que o porco gosta de ficar na lama, é mais do que isso. E eu tenho um vídeo também na série que eu estou trazendo ali do projeto do Pincaiti, especificamente sobre o barreiro. Então eu vou mostrar esses buracos que os porcos fazem para comer terra. E os Yanomami, quando viram os garimpeiros ali enfiados naqueles buracos, a primeira impressão que eles tiveram foi eles são como o porco, que precisa cavar, que precisa daquela lama. Eles não viram isso como o início de uma invasão inimiga que pudesse pôr em risco a própria existência daquele povo todo, como de fato verificamos no momento.
Então um capítulo excelente. Aqui tem um outro, na cidade. Na cidade, Davi fala da sensação que ele teve quando conheceu Paris. E é uma descrição muito interessante, né? A coisa dos metrôs, né? Que trazia uma instabilidade sobre o solo. Ele sentia como se o solo ali não fosse firme, ele se sentia em pé numa canoa sobre o rio. Essa foi a descrição, a comparação que ele fez. E trata também do medo dele possivelmente não voltar a ser o que era antes e etc. Mas uma outra dica que eu aprendi com os indígenas, né? Eu estava aqui lendo uma coisa, lendo outra, tentando me situar no livro, e uns índios pegaram o livro para dar uma olhada. Então foram direto nas fotos, né? Por favor, né? Então eu recomendo que, se você comprar o livro, vai direto nas fotos para poder sentir a coisa de modo geral, né? Antes de ficar se aventurando pelos vários capítulos. E as fotos são fantásticas, né? Então, vendo com os índios, né, eu falava, a mata, que é a primeira mata. Né? Depois uma casa, né? Uma aldeia aqui que tem apenas uma casa. A aldeia inteira tem uma grande casa redonda. E você vê que essa foto de cima, a foto de baixo, você vê um morro. Tem um morro atrás da casa. Região de muitas serras, né? As serras têm um papel importante na cultura do Yanomami. E a foto de cima é a aldeia vista a partir daquela serra. Aí o sogro de Davi, né? O grande homem. Aí é ótimo, porque eu falava com os Kayapó, e aí já falava o nome como que é sogro, né? O Pomeraniete. E o sogro é importantíssimo na cultura Kayapó. Eu não sabia que era tão importante na Yanomami, mas é igualmente importante. O sogro é uma figura fundamental. Eu acho que isso é um padrão geral dos povos indígenas. Aqui, a Meon Tomoro, que é a caçada. O sogro, novamente. Davi jovem, segurando o facão. Mepriri com as crianças. Aqui está escrito sessão xamânica, né? Numa sessão xamânica. Como no Kayapó eu não conheço esse termo, acho que eles não têm o xamã. Os Yanomamis são muito mais espirituais do que os Kayapó. O Kayapó ele é pelo menos mais discreto quanto a isso. Não me falam muita coisa. Então eu chamo de pajé. Falo, isso aqui é o pajé. Davi Copenaua soprando, né, aquela raiz que leva ele ao estado de transe, onde ele consegue visualizar os chapiri. Árvore da chuva, adorei a árvore da chuva. A árvore da chuva é uma coisa fundamental, porque a gente sabe que a gente está destruindo o planeta, está acabando com o clima através da destruição da floresta. Então a gente está destruindo as árvores da chuva, por isso que a gente está nessa enrascada. E, enfim, são fotos lindas, muita coisa boa, muita coisa interessante. Aí aparece, essa estrada perimetral norte, mas que loucura isso, os militares, ainda bem que essa estrada não deu certo, né? Espero que não venha um militar, um imbecil, com certeza, Bolsonaro ia adorar completar uma estrada dessa. Espero que Lula... Não, enfim, essa aí não está em questão, né? O problema lá com Lula é a Manaus-Porto Velho, né? E falando em Lula, tem uma foto linda do Davi com o Lula. Davi também aparece em Stonehenge, na Inglaterra. Davi com Sarney. Davi aparece com 3 presidentes aqui na coleção de fotos, para você ter a noção da importância dele. Como liderança indígena, né? Como Yanomami de destaque. Ele aparece junto com Sarney, com Collor. E a última foto é com o nosso presidente Lula, que eu espero que ajude o povo Yanomami a sair dessa enrascada definitivamente, né? Que retire definitivamente todos os garimpeiros da terra indígena Yanomami, não só da terra indígena Yanomami, de todas as terras indígenas do Brasil. E tem aqui um pedaço que é barra pesada, mas todo mundo tem a obrigação de ler, né? Que é o
sobre o massacre do... Aimori? Peraí. O nome do massacre. Eu não sou entendido de Yanomami, na verdade. Eu não sou nem posso dizer que eu sou realmente entendido de índios, né? Porque eu não tenho treinamento antropológico, eu sou biólogo. A minha experiência com os indígenas é uma experiência de convívio com os Kayapó. E aí, inevitavelmente, a gente aprende muita coisa. Então tem um trecho absolutamente horripilante, mas fundamental de ser lido, chamado O Massacre de Amichu, né? Que é um massacre que garimpeiros fizeram sobre os índios Yanomami, que é barra pesada, mas mostra que essa história de que os garimpeiros são só trabalhadores e o direito dos garimpeiros, história de bebê esfaqueado dentro da rede, uma coisa horrível, mas tem que ser lido. Se você quiser entender o Brasil, quiser entender o que está acontecendo agora, não quiser falar besteira defendendo o garimpeiro, defendendo que eles não sejam removidos imediatamente, você tem que ler, senão você vai falar bobagem. Mas o principal é isso, são as histórias incríveis. Davi fala dele, ele desmonta aquele mito de que os Yanomamis seriam extremamente violentos ou guerreiros. Ele diz que não. Existia uma flechada ou outra por ciúme, questões de amor, mas não era uma guerra alucinada como essa que os brancos fazem. Eram pessoas que eram alvejadas em conflitos e vinganças, muitas vinganças, mas ele fala violento, caramba, violentos são vocês. E Davi tá certíssimo. É isso, recomendo muito que leiam A Queda do Céu, de Bruce Albert, Davi Kopenawa e Bruce Albert. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.